Como exemplo, eu vou calcular um exercício da VUNESP aí, e para variar, o texto tem as 12 primeiras linhas, exagerando um pouquinho, falando uma historinha aí. Na verdade, são duas alunas, né? Uma aluna chamada Selena e uma aluna chamada Diana, chamada de S e de D, tá? E elas estão participando de uma competição de lançamento de foguete. Ambas arremessaram, ou sei lá como é que se diria isso, né? Os seus foguetes com a mesma velocidade inicial, 4 metros por segundo. Vou colocar 4 aqui. Só que o foguete da Selena foi arremessado com um ângulo de 45 graus em relação à horizontal, né? E o foguete da Diana com um ângulo de 60 graus em relação à mesma horizontal. Tá bom? Pede-se para adotar gravidade 10, como a FUVEST, né? 10 metros por segundo ao quadrado. E a pergunta é calcular aproximadamente. Desde o começo a gente vai fazer aproximado porque vai aparecer raiz quadrada de 2 e de 3. Vocês vão perceber por causa do seno e cosseno de 45 e 60. Tá? Então pede-se para calcular aproximadamente as distâncias, os alcances horizontais dos dois foguetes. Tá bom? Como é que eu faria? Vou fazer um de cada vez. Se eu fizer da Selena, vou calcular V0x e V0y. Lembrar que se você for usar as minhas aulas, né, é só isso que seria a novidade. Então V0x, V0 cosseno, no caso de 45, que é o ângulo de lançamento do foguete da Selena. Então seria 4 vezes cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Isso aqui daria 2 raiz de 2, e você deve saber que raiz de 2 é aproximadamente 1,4, tá? Que seria uma velocidade 2,8 metros por segundo, a componente horizontal, né, da velocidade inicial. Fazer o mesmo para V0y, sempre usando aquele apoio, né? Se um é V0 cosseno, o outro é V0 seno. Fácil de lembrar. De 45, o mesmo ângulo aqui. Então seria 4. Lógico que seno e cosseno de 45 são iguais, né? Então o resultado aqui, raiz de 2 sobre 2, vai ser o mesmo, 2,8 metros por segundo. Tá bom? O que eu faço em seguida? Vou usar o vovateu na vertical. Tá? Então V igual a VO mais AT. Calcular o tempo de subida desse foguete. Na subida, a velocidade inicial é 0. A inicial eu uso V0 e Y, né? Nesse caso não faria diferença porque são iguais, mas é diferente, né? Menos 10t. 10t vai para o lado esquerdo positivo, igual a 2,8. Então calculei o tempo de subida, 0,28 segundos. Tá bom? Vale lembrar que aqui não se perguntava a altura máxima atingida. Então não vou calcular o sorvetão, né? O que eu vou fazer é o seguinte: se ele demora 0,28 segundos para subir, demora 0,28 para descer também. Então o tempo total seria 0,56 segundos, o dobro, né? 0,28 mais 0,28. E eu vou utilizar esse tempo na horizontal. Na horizontal é Deus vê tudo, né? Sempre insistindo, agora eu vou usar a parcela x. É que nesse caso é igual, é 2,8. Você vai ver no foguete da Diana que vai ser diferente. Vezes 0,56. Ok? Então daria 1,568, aproximadamente 1,6 metros é o alcance do foguete da Selena. Aí eu vou fazer a mesma coisa para a Diana. Chamar a Diana de D, né, como eu falei, foguetinho da Diana, V0x, V0 cosseno, né? Só que agora é cosseno de 60 graus. Tá bom? Por isso que vai aparecer aquela raiz de 3 que eu falei mais para frente, né? V0 é 4, cosseno de 60 é igual a seno de 30, meio. Então a parcela horizontal da velocidade é 2 metros por segundo, 4 vezes meio. Já a parcela vertical, V0y, seria o quê? V0 seno, seno de 60. V0 é 4, seno de 60 raiz de 3 sobre 2.
4 por 2 é 2, então daria 2 raiz de 3, que você também deve saber que é aproximadamente 1,7. Então aqui daria 3,4 metros por segundo. Tá. De novo, daqui para frente, é movimento uniforme e movimento uniformemente variado. Começando pela vertical, para calcular o tempo de subida, vou VOTEU, né? Na subida, velocidade final 0. A inicial eu uso y, que é vertical, né? Então 3,4. A aceleração é menos 10, menos o valor da gravidade, né? T. Passo 10t para o lado esquerdo, igual a 3,4. Dividindo por 10, eu descubro que o tempo de subida do projétil da Diana é 0,34 segundos. É a mesma conversa do anterior. Se demora 0,34 para subir, demora 0,34 para descer, o tempo total que o foguete vai ficar no ar seria 0,68 segundos. Tá? E esse tempo é o mesmo para a horizontal. Na horizontal, Deus vê tudo, né? Usando velocidade a parcela x. Tá? Aqui é diferente, né? A parcela x é 2, a parcela y deu 3,4. 2 vezes 0,68. Isso aqui vai dar 16 vai 1, 13, né? Então 1,36 aproximadamente metros por segundo, né? É uma observação, nessa questão da VUNESP era dada direto a fórmula de alcance horizontal. Estava escrito assim: V0 ao quadrado sobre G vezes seno de 2θ. Tá claro, se você estivesse fazendo esse vestibular, você usaria a equação e resolveria em duas linhas, né? Só que eu resolvi explicar por esse método para vocês perceberem que como um todo, né, eu acho que vale a pena porque só com Move você resolvia uma série de probleminhas diferentes, né? Queda livre, arremesso vertical e agora a balística. E também é mais fácil de entender, né? Mas para efeito de vestibular, você sempre utiliza a equação que for dada para vocês, ok? No caso, essa aqui é uma daquelas formulinhas que eu falei que você não precisaria estar decorando se você usar esse método que eu estou falando para vocês, beleza?